Correção da atividade de ciências. Primeira questão. Qual é a principal característica que determina a posição de um elemento na tabela periódica atual 2025? Item A, seu estado físico. Item B, sua massa atômica. Item C, seu número atômico. Item D, sua quantidade de nêutrons. Então, para a gente responder essa questão, a gente vai lá na tabela periódica e analisa como é que ela está organizada. Se eu observar aqui, ó, lá em cima, eu tenho aqui o elemento aqui, ó, com o número 1, certo? Abaixo dele eu tenho o número 3. Então, se aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 3, logo deve ter um 2, né? Então, se eu olhar aqui para a direita da tabela, eu vejo que lá na pontinha aqui, ó, eu tenho o número 2. Então, aqui eu tenho 3, aí eu indo para a direita novamente, eu tenho 4. Aí eu vou andando aqui no mesmo período, nessa mesma linha aqui, ó, mesmo período. Vou chegar aqui, ó, no 5, 6, 7, até chegar lá no 10. Aí no caso 10, novamente vem aqui pro 11. E continua o ciclo, até chegar no último elemento, que é o 118. Ah, o último nesses aqui de baixo? Não, esse de baixo aqui, como eu já falei nas aulas anteriores, eles estão dentro desse intervalo devido à estética da tabela, para não ficar muito esticado. Porque aqui, ó, se eu observar, ó, tem o 57 ao 71. Aqui eu tenho o lantânio 57 e eu tenho o 71, que é o lutécio, certo? Então, esses elementos químicos todos estão dentro desse intervalo aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. Só que, para fins estéticos, para a tabela não ficar muito esticada, tem-se essa ramificação. Mas não quer dizer que esse seja o último. A gente já viu isso sobre o porquê, né, deles estarem aqui nas aulas anteriores. Lembrando também que essa é uma das outras formas que tem a tabela periódica, ou seja, essa aqui é a forma mais padrão. Então pode ser que você se depare aí com a tabela periódica diferente dessa, que não invalida ela, certo? Porém, essa aqui é a mais comum, é a mais utilizada, mas existem outras formas de representação da tabela periódica, certo? Então a gente viu aqui o quê? Que ele vai estar organizado por esse número aqui de cima. E esse número aqui de cima é quem? A gente olhar aqui, ó, nessa outra legenda, eu tenho aqui um número, né, de cima, tem o LI, tem o nome do lítio e tem essa numeração aqui embaixo. São informações que a gente vai ter em todos os retângulos desse aqui, ó. Esse aqui é um retângulo, aqui é maior. Todos esses retângulos a gente vai ter essas informações, seja o número de cima, o símbolo, né, o nome e a massa. E esse número aqui de cima aqui é chamado de quê? Que ele fala, esse número é chamado de número atômico. Então a tabela está organizada pelo número atômico dos elementos químicos, certo? Então, retornando aqui à primeira questão, a gente tem como opção correta o item C, seu número atômico. Antigamente, lá no início da tabela periódica, ela era organizada pelo quê? Pela sua massa atômica, mas é anteriormente, certo? As primeiras tabelas. Aqui ele pede o que? Tabela periódica atual. Então, a tabela atual é pelo número atômico. Pode ser que você se depare com alguma tabela que é por massa, mas as tabelas, a tabela que utilizava essa forma são as tabelas antigas, certo? As atuais é pelo número atômico. Segunda questão, marque V para verdadeiro e F para falso. O ferro é um metal? Antes de a gente ver se realmente ele é ou não um metal, a gente vai entender o que significa essa palavra aqui, ó. Ametal, certo? Esse A, separar aqui, ó. Esse A, ele é um prefixo, né, de negação. Então aqui eu tenho o nome metal e eu tenho um prefixo para o nome metal, né, que é esse A, que é a negação. Ou seja, basicamente, está dizendo que ele é um não, esse A é negação, negação a gente sabe que é não. É de negar. Um não, repete a palavra central aqui, ó. Não metal. Ou seja, a metal e não metal é a mesma coisa. Então ele está dizendo que o ferro, ele não é um metal. Pelo nosso conhecimento do cotidiano, né? Todo mundo já teve conhecimento com algum ferro algum dia, né? Alguma barra de ferro, já teve algum contato. A gente sabe que se você colocar um ímã, atrai aquele pedaço de ferro, né? Aquele metal. Então a gente sabe que os ímãs, eles atraem os metais. Então só pelo nosso conhecimento do cotidiano, né? A gente sabe que o ferro ele é sim um metal e não um ametal. Mas como é que a gente pode encontrar essa informação na tabela periódica? Então vamos lá na tabela periódica. Já, né? Como a gente sabe pelo nosso cotidiano, já vou colocar aqui que é falso. Então aqui é falso.
E como é que a gente vai realmente comprovar que é falso aqui pela tabela periódica? Aqui na tabela, a gente vai ver que tem várias cores, certo? Eu tenho cor verde, laranja, amarelo, esse vermelho rosé, essa coloração aqui que parece uma azul, é alguma variação do azul, enfim, essa aqui que é alguma variação de verde, e assim sucessivamente, né? Várias outras cores aqui na tabela periódica. Só que, gente, essas cores não estão assim de modo aleatório, elas têm um significado, né? Não é porque ele quis colorir só aqui de amarelo, ou é porque aqui acabou a tinta laranja e teve que botar aqui amarelo, não. Tudo aqui tem um porquê. Então, essas coisas aqui vai identificar algumas características desses elementos químicos. Se a gente for observar aqui embaixo tem uma legenda. Nessa legenda vai ter a cor e tem informando o que são, né, os elementos que estão nessa cor, como eles podem ser classificados. Então aqui, se eu analisar aqui a cor verde, é quem? São os não metais. Quem são os não metais? A gente pode olhar aqui, ó. Esse grupinho aqui, ó, como fosse aqui essa escadinha, certo? São os não metais. Porém, tem um não metal aqui também, ó, que é o hidrogênio. Basicamente, o hidrogênio ele não se encaixa em nada aqui na tabela periódica, certo? Então, a gente pode classificar, algumas tabelas classificam ele como um não metal, que é o caso dessa, e outras tabelas não tem nem classificação para ele. Tipo, ele tem uma cor aleatória que não vai estar dentro dessas outras cores que estão compondo a tabela periódica, como se ele não se encaixasse, né? Em nenhum dessas famílias. Tipo aqui eu tenho, a gente pode dizer que aqui é a família dos metais, né? Que aqui é a primeira. E o hidrogênio está aqui, só que ele não é um metal. A gente acabou de ver aqui que ele é um não metal. Então ele não se enquadra, é só realmente porque a tabela é organizada pelo número atômico, mas o que realmente vai definir características, a gente pode definir por características, são as cores que vão estar atribuídas a esses elementos químicos, né? No caso aqui tem um não metal, né? Lá no topo do grupo dos metais, só que ele não é um metal, gente. Lembra? Não é um metal, é um ametal, né? Um não metal. Então ele falou que o ferro é um ametal. A gente olhar aqui o ferro, ele tá aqui, ó, que é o 26. Marcar aqui o ferro, 26. A cor do ferro é esse vermelho rosé. Então não apenas o ferro, mas todos os elementos que estão aqui nessa coloração de vermelho rosé, eles são o quê? Eles são tá aqui, ó. São metais, certo? Como a gente já definiu lá que o ferro é um metal, pela questão da atração do ímã, essa questão mais do cotidiano. Só que eles são chamados de metais de transição. Então o ferro é um metal de transição. Então aqui na primeira opção, né, tem aqui o F, né, de falso, né? F de falso. O ferro é um metal? Não, ele não é. Ele é um metal de transição. Agora aqui a segunda opção. O número atômico do cobre é 29. E vem aqui e procura o cobre. Encontrei aqui, ó, cobre, certo? O número aqui de cima é quem, ó? Número atômico, ó. Lembra aqui, ó, número atômico. Então esse aqui é o número atômico, que número é esse? 29. Então o que é que lá pergunta? O que é que lá afirma, no caso, afirma que o número atômico do cobre é 29. Então aqui realmente é verdadeiro. A tabela periódica é organizada de forma crescente pelo número atômico. Então a gente pode olhar aqui, ó, na tabela. Aqui eu tenho o primeiro número atômico. E aqui eu tenho o segundo, o terceiro. Então assim a gente vai ver que realmente é uma ordem crescente de número atômico. Então aqui vai ser verdadeiro também, que é pela ordem crescente do número atômico. Os gases nobres estão localizados na coluna 18 da tabela periódica. Então a gente vai lá na coluna 18. Aqui eu tenho a primeira coluna, a gente pode chamar de coluna, grupo ou família, certo? Então aqui eu tenho o primeiro grupo ou família, e lá no final, lá na pontinha aqui eu tenho o grupo 18, ou coluna 18, ou família 18. E aqui eu tenho esses elementos que tem a coloração azul escura. Vou aqui, ó, coloração azul escura, certo? Vou descer aqui na minha tabela e olhar aqui na legenda. Quem é que tem azul escuro aqui na legenda? Deixa eu ver. Acho que tem mais. Tá aqui, ó. Pronto, encontrei. Azul escuro são os gases nobres, certo? Então, quer que falar no item, no último item, os gases nobres estão localizados na coluna 18 da tabela periódica. Então, verdadeiro. A gente acabou de ver isso, que é verdadeiro. Terceira questão. Imagine que você precisa escolher um elemento para fabricar um recipiente que não reage com alimentos. Qual grupo da tabela periódica seria mais indicado e por quê? Gente, se não é para reagir, qual é o grupo que não reage com ninguém, né, de modo natural?
É esse grupo aqui, ó, os gases nobres. Por isso que o nome é gases nobres, porque antigamente, né, o pessoal tinha essa noção da nobreza, não interagir, né, com as outras partes da sociedade. Então, os gases nobres, de modo natural, eles não reagem com os elementos. Então, eu poderia utilizar aqui um gás nobre, né? Então, o elemento que o grupo, né, eu teria que usar, seria interessante, não necessariamente teria que usar, né, mas se levando para essa loja, eu posso usar, né, os gases nobres, certo? Por quê? Porque eles não reagem com os outros elementos. Pois não reagem com outros elementos. Só que aqui eu tô falando que é de modo natural, porque vai que alguém, né, pode falar, professor, eu vi no artigo que se não me engano, acho que é o criptônio, reagiu com determinado elemento. Gente, assim, de modo natural, eles não reagem, mas no laboratório, se você estimular, realmente ele vai reagir, né? Você consegue fazer essa reação. Mas quando a gente fala de modo geral, certo? Ou seja, modo natural, eles não reagem com outros elementos. Mas tem os casos particulares, né? A mesma coisa se desenvolver lá no ensino médio, o carbono só faz 4 ligações. De modo geral, ele só faz 4 ligações, mas em laboratório, alguns tem casos que o carbono faz até 6. Então são casos particulares, certo? De modo geral, os gases nobres, né, não reagem com nenhum outro elemento. Quarta questão. Associe cada elemento ao seu grupo. A gente tem aqui gases nobres, metais alcalinos, calcogênios, metais alcalinos terrosos. Então vamos lá. Primeiro, o lítio. Quem que o lítio é? A gente vai olhar aqui o lítio, ó, ele está da cor laranja. Quem está com cor laranja são os metais alcalinos. Então o lítio ele é um metal alcalino. Então eu venho aqui e coloco metal alcalino. Oxigênio, que é o oxigênio aqui. Aqui na tabela periódica, gente, ó, aqui é um caso interessante do oxigênio. Aqui tem falando aqui, ó, verde claro, né, não metais. A gente vem aqui no oxigênio, ele é um não metal. Então, ok, então eu vou colocar aqui não metal. Se eu observar aqui nas opções que tem aqui em cima, ele não fala da questão de não metais, né? Ele fala o que? Gases nobres, metais alcalinos, calcogênios, metais alcalinos terrosos. Gente, basicamente aqui, eu poderia tanto colocar o oxigênio como um não metal, né? Mas o que é que ele quer saber? Ele quer saber o grupo, certo? Então, ser não metal é uma característica do oxigênio, assim como também é uma característica de quem? Do nitrogênio, como é uma do carbono, e como também a gente pode considerar aqui, por essa tabela, uma característica do hidrogênio. Só que ele quer pelo grupo. Quem é o grupo do oxigênio? É o grupo... Cadê aqui? Vai ser o 16, certo? O grupo 16 é o grupo do oxigênio. Então, a gente está classificando-os por grupo. Quando eu classifiquei aqui o lítio, eu só tenho esse grupo aqui de laranja. Então, eu posso dizer aqui pela tabela que ele é um metal alcalino, certo? No caso aqui do oxigênio, ele é um não metal, mas pelo grupo, a gente chama de que esse grupo aqui? Ele é chamado de calcogênios, certo? Calcogênios. Então, ó, o grupo do oxigênio são os calcogênios. Então, aqui a gente vem lá no oxigênio, coloca aqui, né? Calcogênios, certo? Calcogênios. Isso aqui a gente viu nas aulas anteriores sobre tabela periódica. Tem os calcogênios, aqui no fluxo tem os halogênios, aqui os gases nobres. Aqui no fluxo os halogênios, né? Aqui, ó, aqui os halogênios, aqui os gases nobres, calcogênios. Aqui o grupo do nitrogênio, o grupo do carbono, o grupo do boro. Aqui vem os metais alcalinos terrosos, né? E os metais alcalinos, que a gente viu lá nas aulas anteriores. Então vamos agora para o hélio. Onde é que está o hélio? Ele está aqui, ó, no azul escuro. A gente viu que esse grupo aqui é o grupo de quem? Que é onde está aqui o hélio. É o grupo dos gases nobres, né? Tem aqui embaixo, ó, gases nobres, azul escuro. Então o hélio, ele vai ser um gás nobre, né? Então o grupo dos gases nobres. Agora o último que é o cálcio. O cálcio está em que grupo? Ó, tá nesse aqui amarelo, certo? Assim como lá os gases nobres só tem aqui o grupo todo azul, aqui o grupo do gás nobre é todo azul.
Então aqui no grupo do cálcio, onde tá aqui tá o cálcio. Então o grupo dele é o único que é amarelo. Tem algum amarelo aqui, por aqui no outro canto da tabela? Não tem, né? Aqui, ó, tudo coisa diferente. Então como aqui o grupo todo é amarelo, então esse grupo é quem? São os metais alcalinos terrosos. Então a gente vem aqui e coloca, né, metal, ser mais rápido, né? Copia isso aqui, copia, vem aqui, opa, cola, metal alcalino, aí só coloca aqui, ó, terrosos, pronto. Tem mais alguma questão? Não. Então, basicamente essa atividade, né, respondidas 4 questões.